Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente fala bom dia hoje mesmo. Liga o microfone. O prazer é nosso e uma satisfação dobrada, né? Que é o primeiro momento que nós estamos aqui a convite da Luísio. E falar de Jesus é sempre muito bom, nos honra e nos ensina, porque a vida anda tão atribulada que, na verdade, quando nós não temos esses compromissos, nós até lemos, nós fazemos a nossa oração, nós já temos consciência de que com Jesus é muito melhor, sem Ele é impossível. Então, mas quando nós temos obrigações, deveres para com eles, divulgar os ensinamentos, nós começamos então, desde muito, a fazer uma retrospectiva àquela nossa própria vida. Porque tem alguns temas que são difíceis nós abordarmos, porque estamos impregnados de tudo aquilo que precisamos falar. Porque falar nós conseguimos. O problema é fazer. É colocar em prática no dia a dia, dentro de nós. E esse tema, iluminação interior, é um tema que diz respeito a todos nós. Porque nós já estamos num momento onde esse compromisso é inadiável. Nós não temos tempo mais, não podemos ficar alegando, né, compromissos profissionais, compromissos com a família, porque essa iluminação interior, ela abrange todos esses compromissos que nós temos no dia a dia. Quando nós retornamos para o mundo espiritual, nos preparamos para assumir esses compromissos. E o compromisso com a família, com o trabalho, na rua, em qualquer lugar onde nós estejamos, é um compromisso que vai exigir de nós essa iluminação interior, significando colocar o Evangelho nos nossos corações. Então, esse início, término de ano, início de ano, é um período muito propício para estarmos falando sobre a iluminação interior. Não que o início de ano seja aquele momento especial que a gente está colocando em pauta as nossas vidas, o que nós fizemos, o que nós pretendemos fazer, até porque Sócrates, Santo Agostinho, estudando, eles falaram, há outro dia estava falando, que tem 7 pensadores, 7 filósofos, lá do tempo, na Grécia Antiga, que falavam a mesma coisa, sobre a importância, e Jesus, obviamente, sobre a importância de olhar para nós mesmos. E nós entendemos que o maior compromisso nosso, enquanto espíritos encarnados, é o conhecer-nos, é fazer com que saia o homem velho de dentro de nós e tome conta do nosso terreno, que é terreno sagrado, um homem novo, cheio de virtudes, cheio de boas intenções, mas não aquelas intenções que o inferno está cheio, não. As intenções que realmente vão nos permitir alçar voos. Então, nós trouxemos algumas reflexões, e o Haroldo Dias estava contando uma história do índio americano que foi entrevistado por uma pessoa e perguntaram para ele, como você se define? E ele disse, eu sinto como se tivesse dentro de mim 2 cães. E aí ele diz, um desses cães é raivoso, bravo, que morde, é agressivo, intratável. E o outro cão é dócil e manso. E ela ainda foi adiante e perguntou, qual deles vai dominar em você? E aí é uma reflexão que cada um de nós tem que fazer, que é a mesma história do homem velho e do homem novo, né? E o cacique abaixou a cabeça, reflexivo, pensativo, e respondeu, aquele cão que eu alimentar. Então nós temos que ver, né, qual o cão, o que nós verdadeiramente estamos pretendendo das nossas vidas enquanto espíritos eternos, enquanto espíritos imortais. E aí nós vamos dar prosseguimento, essa história já vai com a gente assim como uma reflexão legal para a gente saber o que nós estamos alimentando dentro da gente. Porque nós passamos por várias situações e nós podemos fazer uma autoanálise todo final do dia, como diz Santo Agostinho. O que eu fiz das agressões que eu recebi? O que eu fiz do bem que eu recebi?
Como que eu reagi diante de determinadas situações? São situações que vão nos levar ao autoconhecimento. E no momento que a gente se autoavaliar, nós vamos perceber exatamente as nossas tendências, aonde nós estamos vacilando ainda, em muitas situações, e aí vamos nos surpreender com espíritos muito difíceis, que somos nós, mas não vamos desistir de nós. Vamos entender que nós estamos todos no mesmo patamar. Aqui na Terra, nós estamos aqui porque é um mundo, né, de provas e expiações, passando por um momento de renovação, né, onde as coisas vão melhorar, mas vai levar um bom tempo, e vai depender muito da nossa postura, do nosso querer. Então, como iniciar o trabalho de iluminação de nossa própria alma? Ele diz, deve-se começar com o autodomínio. Então, é o equilíbrio e o controle. E no momento que alguém, que nós estamos falando anteriormente, que alguém nos ferir, que alguém lançar alguma injúria em relação a nós, que nós, ao invés de reagirmos negativamente, que nós possamos trazer isso para dentro de nós e questionar por que a pessoa está me analisando dessa forma. E nós sabemos que não são os amigos que vão nos dizer as verdades, não. Quem vai nos dizer a verdade são os nossos inimigos, aqueles que apontam as nossas dificuldades. Então, quando alguém olha para a gente e diz coisas que nós achamos que não faz parte de nós, é bom a gente refletir. Porque o outro está olhando para a nossa alma. Talvez esteja reconhecendo em nós espíritos que nós fomos lá atrás, que hoje estamos um pouco melhores, mas que ainda deixamos transparecer as nossas aflições, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa inveja. E aí é quando a pessoa olha para a gente e lança, né, afirmativas. É duro, né? Muito difícil quando alguém chega e fala de coisas que a gente acredita que não faz parte já, não mais faz parte da gente. Mas vamos refletir, porque faz sim. Então, a disciplina de sentimentos egoísticos e inferiores. E o que é essa disciplina? Um conjunto dos regulamentos destinados a manter boa ordem. Então, nós precisamos ter essa disciplina de sentimentos em nós. Guiarmos-nos pelos testemunhos. Jesus é o único modelo e guia para nós sabemos. Mas tem muitos outros, isso está constando lá no Consolador, Emmanuel, né? E tem muitos outros espíritos, apóstolos, filósofos, que nós vamos ter a oportunidade de olhar, de ver, que também são motivos de uma avaliação bem criteriosa para que nós possamos seguir, porque ninguém, a não ser Jesus, seguiu em linha reta. Quando nós vamos falar aqui em Gandhi, em Chico Xavier, em Madre Teresa de Calcutá, em Irmã Dulce, é lindo, maravilha, nossa, fantástico, mas nós podemos chegar lá e vamos chegar lá. Mas todos eles passaram e foram tirando as pedrinhas do caminho, os pedregulhos, os paralelepípedos. Eles também fizeram parte desse processo evolutivo de crucificar o Cristo, de jogar os cristãos às feras. Então, mas superaram as próprias dificuldades, conseguiram iluminar o próprio coração e seguir adiante. E hoje estão sendo exemplos de vida para a gente, estão sendo modelos, estão em outras paragens, ou por aqui mesmo, acredito eu, porque até Bezerra de Menezes se negou a avançar, porque ele quer participar da nossa evolução. Ele quer nos ajudar e a acompanhar a nossa evolução enquanto espíritos eternos. Então, lá no Leon Denis, o problema do ser, do destino da dor, tem esses exemplos assim: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Olha bem, não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Não adianta nós queremos olhar para o outro. Nós temos esse problema, esse grande problema. Olhar para o outro é muito mais fácil do que olhar para nós. Julgar o outro, criticar o outro é muito melhor, mais cômodo, mais conveniente para nós. Mas olhar para nós, eis aí o grande desafio. Então é necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos
para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Não é o que é orientado para fazermos com nossos filhos? Acompanhar as tendências? A criança que mente hoje, uma mentirinha desse tamanho, se a gente não corrigir, vai mentir amanhã, vai mentir e vai criar transtorno na sociedade. E vai criar transtorno para nós. Então, pegando essas coisas pequenas, é que nós vamos, não só na criança, em nós. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Então, no momento que eu olho para o outro e que eu faço bem ao outro, é esse momento que eu começo a esquecer de mim e perceber que a minha felicidade é do tamanho da felicidade que eu consegui proporcionar para o outro. E a minha alegria está exatamente na possibilidade de estender as mãos e saber que eu fui capaz de tirar alguém do sofrimento, da dor, ou que seja de um momento simples de tristeza. Porque basta um olhar, basta um sorriso, basta um afago, não precisa de muita coisa. Quantas vezes nós fizemos uma retrospectiva, nós podemos sim perceber quantas coisas boas nós já fizemos, porque isso nos motiva. Eu não sou aquele tipo de espírita que fica colocando coroa de espinho, não. Eu sou imperfeita, estou tentando ser melhor, tem muita coisa. Nossa, mãe, ainda tenho que ralar demais. Eu tenho não sei, milhares de existências, mas eu tenho para me motivar, eu tenho que perceber que eu estou tentando ser melhor e está dando certo desse jeito, né? Então, a maior necessidade da criatura humana ainda é do conhecimento de si mesmo. Olha que vem repetindo, está lá no Consolador Prometido, Emmanuel, que fala o conhecimento de si mesmo. Esse é o maior desafio de todos nós que estamos reencarnados. E vai ser por muitas e muitas reencarnações. Enquanto nós não nos conhecermos, nós não vamos ser capazes de galgar degraus onde vamos poder ajudar um planeta, tipo isso aí. Mas nós já somos capazes de ajudar, sim. Em se tratando de iluminação espiritual, não há outra fonte além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho. Então, quando nós abrimos o coração, criamos uma intimidade maior com Jesus. A intimidade maior com Jesus é através do conhecimento do Evangelho. O Novo Testamento, o Velho Testamento, as obras básicas, isso é que vai nos dar intimidade maior com Jesus. Então, o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Então, nós precisamos fazer parte, estar conectado com Jesus. Porque na hora que a gente falar assim, Senhor, Ele já está nos carregando no colo. Porque a gente não lembra dele. Não que Ele nos castigue. Mas é a mesma coisa, nós vamos numa loja, fazemos uma ficha, compramos uma primeira vez, como outro dia eu fui no médico, Aí a menina me perguntou assim, você já esteve aqui? Você já é a primeira consulta? Eu falei, não, já estive aqui uma vez. Aí ela olhou, não, mas eu já tive aqui uma vez, lá com 6, 7 anos atrás. Ela teve que refazer a minha ficha, porque eu não criei intimidade, eu não me mantive em dia, conectada ali com aquele médico, fui para o arquivo morto. Aí eu vou lá e faço a minha ficha de novo. E eu, particularmente, não quero mais ficar no arquivo morto no coração de Jesus. Então, para isso, nós temos que estar conectados 24 horas. Aí nós vamos lá, que fala de Jesus como o nosso modelo e guia, que na verdade, o único modelo e guia. A pergunta é a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. E Sócrates, que é filósofo ateniense, que surgiu antes de 469 anos antes de Cristo, ele é aquele filósofo que nos orientou em relação ao homem conhece de ti mesmo. Dos 7 que Haroldo fala, ele fala dele, fala de Santo Agostinho e fala de outros santos que ele não citou na palestra.
Mas o Sócrates fala assim: para o pensador grego, só voltando-se para o seu interior, o homem chega à sabedoria e se realiza como pessoa. Então, tem uma frase que nós colocamos ali, que achei muito interessante, que fala do saber. Nós podemos saber muito. Nós podemos falar do Evangelho, do Novo Testamento, do Velho Testamento, como eu fico encantada com as pessoas que têm essa memória, uma memória fantástica. Eu não tenho. Eu não sei gravar, não consigo gravar o número da pergunta do Evangelho, do Livro dos Espíritos, o que está na obra. Eu percebo que eu sei, mas eu não consigo gravar. Tem que deletar tudo. Ganhar um corpo novo, uma mente nova, para poder. Mas o importante não é saber, é ter a sabedoria para colocar em prática tudo que eu tenho aprendido no Evangelho segundo o Espiritismo, na vida. E tem também, a gente precisa salientar o seguinte: nós já passamos por N religiões. Eu, nessa existência, já fui católica, anjinho de igreja. E isso não me envergonha absolutamente nada. Aprendi pra caramba, né? Já pusemos os pés em N religiões nas nossas, desde que nós fomos criados. É importante. Ontem mesmo, conversando com uma amiga, ela falou assim para mim: Verônica, a minha neta veio na evangelização, mas ela agora cismou de fazer a catequese. Eu falei: deixa. Primeiro, a socialização dela. Segundo, se você proibir, por que você está proibindo? A doutrina não nos proíbe de nada. A doutrina nos dá o discernimento, nos conscientiza, nos dá um leque enorme. E por que não ela conhecer o catolicismo? Porque lá fala da cruz, que tem que beijar a cruz. Você senta e conversa com ela. Pede para ela assinalar. E ela falou assim: não, eu até falei para ela não ficar batendo de frente com as pessoas. Ótimo, porque Jesus disse para a gente isso. Em algum momento, Jesus disse que nós temos que brigar por ele? Negativo. Nós não temos que brigar por ele, nós temos que segui-lo. Brigar por ele nunca, senão nós vamos estar sendo incoerentes. Então, as religiões hoje ainda têm a necessidade de vir com controle. Eu, particularmente, sou espírita, porque escolhi, foi aonde eu me encontrei, mas eu sou, acima de tudo, cristã. E eu não vejo a hora de nós todos fazermos parte da religião denominada de amor. Religião do amor. Onde não vai haver discriminação, onde não vai haver separações. Porque até nas escolas, eu trabalho em escola, a gente percebe o quanto que é ruim para a criança. Porque ela não pode participar de uma comemoração por causa da roupinha, por causa da música, né? Se pegando a coisa, e olha que a escola tem todo um rigor. Não pode ficar desnudo, as letras das músicas, pelo menos na escola onde eu trabalho, né, nós temos todo o cuidado de selecionar a música, a letra da música, né, trabalhar com as crianças isso. Então, não tem porquê, mas nós temos que compreender. Então, a preocupação de Sócrates era levar as pessoas, por meio do autoconhecimento, a sabedoria e a prática do bem. Sócrates concebia o homem como um composto de dois princípios: alma, ou espírito, e corpo. E olha aqui, há quanto tempo, gente? 469 a.C. É muita raça de tempo, né? Então, só que na verdade isso aí, a vida o tempo todo, a vida inteira, desde a criação do homem, que é assim. Então, Santo Agostinho, outro modelo, outro exemplo que nós trouxemos. Ele é depois de Cristo, 354 anos, né? O ano de 354, grande filósofo e santo da igreja. Olha como não adianta nomenclaturas, né? Santo. E, no entanto, a irmã Dulce, como nós vamos trazer aqui, né? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, nenhum deles espírita. Que, na verdade, são cristãos, são pessoas missionárias que vieram trazer os ensinamentos do Cristo. Então, Santo Agostinho teve algumas falas que eu considerei interessante estar trazendo, que ele fala: o amor é o peso que dá sentido à minha vida. Foi uma fala dele. Sem amor, para ele, a vida não fazia sentido, não tinha por que viver. E para nós? Vamos levar esse questionamento? E que amor é esse que Sócrates fala? Que amor que
que conseguiu motivar, fazer com que Maria, né, mudasse de vida. Ela vivia, né, naquele amor promíscuo, onde após cada relacionamento dela, ela entrava numa baita da depressão. E bastou ela conhecer o Cristo e ela percebeu que o amor que ela buscava era o amor do Cristo. Esse amor que não exige nada da gente, esse amor, né, que está completamente desvinculado do físico, da carne. Esse é o amor verdadeiro. Né? É Paulo de Tarso também, né, no momento que ele encontra com Jesus, que ele vê, ele é cegado pela luz do Cristo, e ali ele percebe o quanto que ele estava sedento, e percebe, não precisou de uma nova existência. Quando nós estamos preparados, Cristo sabe. Ele vem e lança, né, uma situação, e nós vamos despertar e nós vamos começar a ter valores diferentes. Essa semana passada nós fizemos um estudo sobre Marta e Maria. Nossa, quanta coisa mudou na minha vida enquanto espírito. Quantas aflições eu vinha vivendo, estava desassossegada. E Marta e Maria, né, a postura, a forma como é colocado sobre Marta e Maria, foram dois temas que eu lancei, que eu poderia estar, né, colocando aqui no dia de hoje. Eu percebi que nós temos que ser Maria, muitas vezes, que é o coração, e precisamos ainda muitas vezes ser Marta, que são as mãos operosas. Uma coisa sem a outra não funciona. É a questão da asa do amor e a asa da sabedoria. Eu posso ter muito amor, mas se eu não tenho sabedoria, de nada vai valer. Mas se eu tenho muita sabedoria e não tenho amor, também pouco vai valer para mim. Então, vale a pena ler a história de Marta e Maria. É curta, mas ela inclusive a palestra do Haroldo, a gente pega para poder ter mais ideias, mais informações. É coisa assim, para mexer com os corações, com as emoções da gente de verdade. Então, o Santo Agostinho diz também, não queira sair para fora, é no interior do homem que habita a verdade. Então, nós ficamos fugindo da gente o tempo todo. A gente não quer saber, não convém. Esse período, então, que nós vamos entrar nas festas desses festejos, consumismo, né, essas falsas alegrias, eu não sou contra para quem vive, para quem ainda se sente bem. Mas quando a gente conhece, começa a despertar, começa a tirar o véu da ignorância, começa a perceber que somos espíritos imortais e que no momento de que nós resvalamos nessas dificuldades, nós começamos a perder ou deixar de ganhar, no nosso mundo termo de perder não, deixar de ganhar oportunidades de evoluirmos, porque nós, enquanto espíritos imperfeitos, por mais boas intenções que nós tenhamos, no momento que a gente pisa num ambiente negativo, num ambiente onde as drogas, o sexo, a maledicência, tudo de negativo ainda está predominando, eu vou ser contaminada, por melhor que eu já seja. Foi perguntado para o Chico, em relação ao carnaval, uma pessoa perguntou para ele, Chico, eu gostaria muito de ir no carnaval, meus familiares vão, meus amigos vão, é um momento legal de lazer, né? Eu não tenho a menor intenção de me envolver com nada, eu gostaria de ir, ter a alegria de estar lá. O Chico simplesmente falou para ele assim, nada te impede de ir. O problema, meu filho, não é com como você entra, o problema é com quem você sai. E aí, Chico falou, proibiu ele. Chico, em algum momento, crucificou por ele ir? Não. Mas Jesus colocou vigiar antes do horário. Vamos ter cuidado. Queremos ir? Vamos, mas vamos assumir as consequências, porque por mais, né, preparados que sejamos, nós vamos balançar. Eu, pelo menos, eu balanço. Então, para os meus filhos, eu sempre falo, podem ir. Porque eles nunca foram, só com 21 anos que eles foram. Não porque tivessem sido proibidos, não. Eu montava campeonato de vôlei, campeonato de queimada, fazia churrasco, até o pessoal do condomínio lá do que iam veranear se envolviam e ninguém ia para o carnaval. Eu achava muito interessante.
E é uma forma de você envolvê-los, eles estarem no mundo, vivendo as coisas do mundo, mas de uma forma mais saudável. E quando eles se liberaram, eles falaram, não, mas eu fui, mas me senti tão mal, não gostei do ambiente, não gostei da forma, até determinada hora dava para aguentar, estava bom, estava leve, mas depois começaram a extrapolar, a sair, né, do contexto da moralidade. Então eu fiquei feliz enquanto mãe, mas em momento algum é proibido não, tá, gente? A gente tem que botar na balança o que é bom, o que é ruim, se vai valer a pena. E como nós estamos no íntimo, o que nós estamos vivendo no nosso íntimo? Estamos preparados? Aí Santo Agostinho, ele vai recomendar, né? Recomendou-nos ao deitar todos os dias. Ele não falou no final do ano, não. Todos os dias. Vamos deitar e vamos avaliar o que nós fizemos do nosso dia. Como que nós reagimos diante de algumas falas, diante de algumas acusações? Como que nós reagimos diante de acusações, de julgamentos? E como que nós nos sentimos quando nós levamos para o coração do outro momentos de alegria? Isso também é importante. Porque, nossa, como faz bem fazer o bem para o próximo. Todos nós aqui já tivemos essa oportunidade. Né? Nem que seja na rua, vendo a pessoa carregada de sacola e a gente vem, eu posso te ajudar, eu posso levar a sacola. Como aquilo faz bem para a gente? Um obrigado àquela pessoa, que não é obrigado, mas um olhar, você perceber que aquela pessoa se sentiu importante, né? Então, como conhecer-se? Está lá também, lá no Livro dos Espíritos, que é a passagem que fala sobre Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de me se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Percebe que em momento algum tem a gente analisar o que o outro fez. Não tem? Mas nós preferimos julgar o outro. O outro me ofendeu. O que direito que ele fez isso? Eu vou à forra. Muitas vezes a gente está sentado na reunião, isso acontece comigo também às vezes, mas eu logo me corrijo, e eu penso assim, puxa, fulano podia estar aqui para ouvir isso. Isso seria bom para o meu marido, seria bom para o meu filho, não é? A gente tem muito isso, gente. Então, vamos voltar, não, bom, mas tudo bem, eu vou então ter, como é que vai ser bom para o outro que convive comigo, que está passando por essa dificuldade? Eu vou inserir essa modificação no meu eu, para que eu possa contaminar o outro do que Jesus nos ensinou. Não é assim que, não é o que acontece com a gente? Nós não estamos sendo contaminados pelo amor de Jesus? Ele, em momento algum, ele disse, Verônica tem que ficar ouvindo isso aqui, fulano tem que ficar ouvindo isso aqui. Não, ele simplesmente fez, exemplificou. E nós estamos aqui hoje reconhecendo o quanto que é bom seguir os passos do Cristo. Então, tem a mensagem de Joana de Ângeles, que foi psicografada pelo médico Valdo Pereira Franco, na noite de 3 de junho de 2009, em Assis, Itália, e ele diz assim: depois que o ser humano desenvolveu o intelecto e a razão, deu-se conta que essas conquistas não lhe bastam à existência, porque não o preenche interiormente. Então, é a questão da asa do amor. De nada vale saber muito se nós não colocamos em prática. Então, esse vazio existencial que tem dentro de nós, a humanidade hoje sofre de um mal que é quase que generalizado, que é a depressão, que é a angústia, que é a melancolia. E a gente pergunta, gente, de onde está vindo tanta tristeza? Eu, particularmente, tenho momentos de tristeza também. Eu pergunto, por que eu estou triste? Eu tenho um bom emprego, eu tenho a minha família, bem ou mal a gente está levando, bem ou mal nós somos unidos, eu tenho a doutrina, por que essa tristeza? Aí vai lá no vazio existencial e mostrando que muitas das vezes
é uma sacudida para a gente avançar. Muitas das vezes nós estamos estacionados, que nem água podre, parados, estagnados. A gente acha que o que a gente sabe já está bom. É o chá do já estou bom. Agora eu lembrei da comunidade onde meu filho teve internado por causa da adicção. E o Roberto falava assim, cuidado que ele vai dizer na visita, né, dos dependentes químicos, cuidado que ele vai dizer para você que tomou o chá do já estou bom. Ah, mãe, eu já estou bom. E eu gostei para entender, custou cair a ficha, não dá nada, né? E a gente é assim com Cristo, Senhor, eu já estou boa, né? Eu não preciso mais de nada, porque o que eu sei já está me bastando. Negativo. O que eu sei me dá uma responsabilidade muito maior perante todo esse desenvolvimento, todo esse progresso que o mundo está passando. Porque eu não sou responsável pelo meu filho, pelo meu sobrinho, pelo meu neto, pelo meu marido, pelos meus amigos, eu sou responsável pela humanidade. Enquanto rolar uma lágrima, nós sabemos disso. E ontem nós estávamos comentando que a lágrima que corre nos olhos de alguém, seja ele quem for, está rolando nos olhos de N parentes dessa existência, de outras existências, todas as mães, todos os pais, está rolando. E assim como, foi até ontem no estudo lá no Eurípides, lá no Quinzinho, assim como tem aqueles que vibram positivamente por aqueles que ajudam, olha, imagina um monte que vibra negativamente quando a gente não compreende o outro. Quando a gente ainda ajuda a pisar, né? A fazer o outro gato sapato, como diz o termo. Esse fenômeno é compreensível porque a iluminação é o vir a ser, o encontro com a realidade, a planificação íntima. Então, através desse fenômeno, né, do intelecto e da razão, é que vai nos dar a planificação íntima. Esse é um instante significativo da expansão do amor, que passa a movimentar-se além do estreito círculo do ego e do si mesmo, para servir a sociedade no seu conjunto, contribuindo com harmonia e bênçãos de solidariedade e bem-estar. Veja como é abrangente aquilo que nós falamos, não são só os nossos filhos. Muitas pessoas falam assim, mas eu daqui a 50 anos não estou nem aqui. Quem disse? Aí quem tem certeza na vida futura, não pode dizer isso. Até porque os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos taranetos vão estar. Eles não vieram para ser felizes? Eles não estão aí para usufruir das nossas construções, da cultura que nós estamos deixando? Agora, se nós acreditamos que somos espíritos eternos, nós podemos estar retornando, sim. E é esse mundo que nós vamos estar pegando. Como é que não é compromisso na área? Não estou aqui mais. Então, com a iluminação, adquire-se sabedoria. Esse estágio que vai além do conhecer, alcançando o altiplano moral do ser, do encontrar-se no mundo com todos e não estar amordaçado, nem aprisionado a ninguém. Aí eu botei uma frase pequenininha aqui, que está lá no final desse estudo, que é da irmã Luz, que ela diz, entre outras coisas, ela diz assim, tudo é entre você e Deus, nunca entre você e os outros. Então nós temos que pensar, né, quando a gente fica amordaçado, fica preso, eu não vou na casa espírita hoje porque vai chegar um parente, não fica bem eu sair. Convida um parente. Não é espírita, ele não quer ver, ele está cansado. Você aguarda um pouquinho, deixa a mesa posta, deixa tudo no tempo e na hora. Eu vou lá orar, eu vou lá para o meu estudo, e daqui a pouquinho eu volto, a gente vai bater papo, até vai virar a noite batendo papo. Essa é a postura. Porque, na verdade, tudo é entre nós e Ele. Né? Os momentos passam. E todas as vezes que nós estamos na casa espírita, nós estamos em qualquer, né, lugar onde está se falando de Deus, está se falando de coisas boas, nós estamos distraídos dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas aflições, das coisas negativas que o mundo traz, e nós estamos sendo trabalhados pela espiritualidade e emanando para o nosso lar, para toda a atmosfera, coisas boas. Se a gente liga uma televisão hoje, nossa, está passando caro. É 7.
Então, se a gente liga a televisão, só tem coisa que vai repetindo, e a gente liga a televisão para ver tudo de novo. Nós temos que parar com isso. Nós estamos enriquecendo, né, os meios de comunicação. Torna-se aquele que se ilumina, mesmo que o não deseje, observador da própria consciência, dilatando-a e utilizando-a para a compaixão do amor. Vou dar uma pulada. Nesse estágio não teme o futuro, não sofre as recordações do passado, não se aflige com a chegada da velhice e muito menos com as perspectivas da morte. Então, o entendimento das coisas do espírito é como o talento e a cultura, o bem e a moral. Incorporam-se com o tempo de maneira plena e definitiva ao ser humano como fruto de experiência individual. Então, isso tudo a gente vai incorporando. E no momento que a gente desencarna, vai haver amanhã para vocês? Será que vai haver para mim? Não sei. Ontem e hoje passaram aqueles carros avisando, falando da desencarnação de algumas pessoas lá em Anchieta. E eu fiquei pensando, essas pessoas estavam preparadas? Sabiam que iam desencarnar? Se prepararam? Que bagagem que levaram? Amanhã pode ser eu. E a gente tem que pensar nisso, não como aquela coisa, ideia fixa, que eu vou morrer, não. Eu vou sair da carne em algum momento, e o que eu estou levando, né, que vai contribuir para que eu não fique sofrendo por muitos e muitos anos no mundo espiritual. Então, ele diz aqui, o homem não entende porque sabe. Aquela situação que nós colocamos, né? Não é o saber. O homem entende porque sente, exemplifica e vive em pessoa esse entendimento que não se pode definir por meio das palavras. Então, é a ação, é a questão das mãos operosas da Marta. Olha como é importante. E eu sempre imaginei, quando eu ouvia falar de Marta e Maria, que Marta estava totalmente errada, não está. Nós temos que ter um pouco de cada uma das duas. Obviamente, Maria tem o coração, tem o conhecimento, está mais preparada. Mas a Maria foi colocada junto com a Marta para aprender com a Marta a ter mãos operosas. De nada adianta nós construirmos uma casa espírita, falarmos sobre Jesus e na prática não termos coerência. É falar e não fazer. Então, até em alguns momentos, diz, né, aquilo que a gente fala de Jesus é o que a gente coloca em prática. Eu chego em casa, eu sou dócil? Eu sou compreensiva? Ou eu sou aquela que chega e já vou arrasando todo mundo, cobrando de todo mundo? Na escola, como é que eu sou? Eu compreendo? Eu analiso a vida do outro? Eu vejo o histórico do outro? Ou eu saio, né, detonando todo mundo? As inquietações que constantemente nos visitam o coração nas lutas cotidianas, em forma de ansiosa solicitude pelos problemas e soluções terrestres, significam, olha só, gente, significam que ainda estamos sintonizados com as marcas do mundo e em distonia com as Marias do céu. Então vamos levar e vamos refletir esses dizeres. A autoiluminação é também a mais eficaz maneira de compreender os outros. Então, no momento que eu vejo, me ilumino, que eu melhoro, eu começo a me colocar no lugar do outro. Eu começo a ter mais misericórdia, mais indulgência em relação ao meu próximo. Quando a inteligência se torna capaz de alcançar um conhecimento mais elevado e poderoso do que aquele que é fruto da reflexão, o campo está preparado para a autoiluminação que pode surgir como um relâmpago ou ser alcançado suave e delicadamente. Aí eu coloquei ali que eu lembrei de Paulo de Tarso, de Maria e tantas outras pessoas. É um insight, né? Na alfabetização tem um insight. A criança ele não sabe ligar as sílabas, de repente ele pega e começa a ler. É lindo, é um momento lindo e é de repente. Então, qual de nós aqui não está naquele momentinho de estar nessa virada, né? De estar virando mais Maria do que Marta, mais cumprindo com as tarefas de Marta. Graças a essa conquista, alcança-se um estágio mais elevado. Vou lá para baixo. Pode-se afirmar que a finalidade principal da existência corporal é a conquista dessa admirável experiência. É conquistar
esse conhecimento de nós mesmos. Se nós não nos conhecemos, se nós passarmos a vida, a existência que é, ó, tá é muito rápido. Quando eu lembro que eu olhava para minha mãe e pensava assim, mas eu vou ficar, vai demorar para eu ficar velha. Eu hoje estou muito mais próximo de retornar do que qualquer coisa. Então 50, 60, 70 anos passa muito rápido, né? Então Joana, nessa psicografia que ela passa para Divaldo, diz: desperto para a realidade da vida imortal, o candidato à iluminação interior avança trabalhando os sentimentos, desenvolvendo a compaixão pela vida e por todos os seres sencientes, quer dizer, com capacidade de sofrer e sentir o prazer ou felicidade, de forma que o amor domine as paisagens do coração. Centraliza o teu pensamento em Jesus e mesmo sem afastar-te dos deveres que te dizem respeito junto à família, à sociedade e ao próximo, trabalha-te na expectativa da autoiluminação. Após experimentá-la, nada mais te perturbará, facultando-te entender o estado luminoso de graça, de samadhi, do reino de Deus. E aí vem lá a explicação do que é samadhi, o que é um luminoso, que é um estado do espírito absolutamente único da pessoa que sente ou está consciente de alguma coisa misteriosa. E samadhi é lá como colocamos lá no começo, né? É a bênção de ser você mesmo. Então a regra universal do proceder está lá na moral dos espíritos superiores. Aí eu coloquei essa gravura que eu achei bem interessante, é o eco, né? O que a gente manda é o que a gente recebe. Se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Se eu planto amor, eu vou colher amor. É o que aconteceu ali com aquele ratinho, né? O eco dele era clamando por muito amor e veio amor por todos os lados. Então, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Está no livro dos Espíritos de Allan Kardec. Lembrando que as medidas preventivas para a obsessão é fazer o bem. Se nós não queremos sofrer as influências espirituais, vamos fazer o bem. É um ato de amor, é um gesto de amor, é uma fala, é um olhar. Tudo isso vai nos prevenir, né, de uma perseguição espiritual. Então, os vícios morais, né? O orgulho, a vaidade, a cólera, todas essas chagas, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Está registrado lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec. E aí nós colocamos velhos hábitos, que nós vamos ler rapidinho, dá tempo. E a gente vai tentar se encontrar um pouco nesses velhos hábitos que eu me encontrei. E a gente então sair daqui e fazer aquela autoanálise, né? Perguntar: o que eu estou sendo? Como é que está? Quais são os meus velhos hábitos que eu devo mudar? Vamos aproveitar então esse momento, né, de virada de ano e vamos fazer proposta para nós. Não é proposta para o outro, não. Proposta para nós. Então, há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas de difícil convivência, isto é, inconveniente. É duro quando a gente entra num lugar, o outro sai. Né? Então, vício de falar descontroladamente sem raciocinar, desconectando-nos do equilíbrio e do bom senso. Vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros, por não querermos tomar contato com a realidade. Vícios de nos lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítimas em face da vida para continuarmos recebendo a atenção dos outros. É duro, né? A pessoa que vive reclamando, vive se colocando como vítima para poder ter um pouquinho de carinho, um pouquinho de afeto, é bravo. Vício de acharmos sempre certos para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós. Vício
contínuo de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida. Esse é o momento que a gente tem que controlar. Senão, depois o bicho pega. Vício de criticar e mal julgar as pessoas para nos sentirmos maiores e melhores que elas. Vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção, para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Esses são alguns dos milhares. E esse último aí calou muito fundo no meu coração, porque a vida é rápida. E de repente eu estou muito preocupada em trabalhar para deixar bens para os meus filhos e perco a oportunidade, ou deixo de ganhar a oportunidade de estar com eles, passando os valores reais da vida, que são os valores do Espírito. Dizer para eles de onde nós viemos, o que nós viemos fazer aqui e para onde nós vamos quando retornarmos. O corpo fica no laboratório da natureza. O que nós levamos? O carro, o apartamento, as riquezas? Nós levamos valores. Nós levamos tudo, todo o bem que nós fizemos ao outro. É isso que nós levamos. O conhecimento que nós adquirimos, é isso que nós levamos. Então, as virtudes, né? Fala da afabilidade, doçura, a beneficência, a humildade. E aí eu coloquei essa foto dessa boneca, que eu achei muito interessante, porque nós ficamos muito mascarados. Nós usamos várias máscaras. A máscara da docilidade, a máscara do bonzinho, né, daquele que entende tudo, mas na verdade nós não entendemos nada. Nós não compreendemos nada. Nós viramos as costas e nós criticamos, nós julgamos. Então nós precisamos tirar a nossa máscara, tirar a máscara do orgulhoso, do vaidoso, do prepotente, né, do achar que sabe muito, e colocar, né, aquela que realmente vai sobressair no momento que a gente retornar à paz espiritual. Porque sem o corpo, nós não vamos estar escondidos de ninguém. E olha que os nossos inimigos nos encontram mesmo nesse corpo aqui. Vestidinho, com a mechinha, com um brinquinho, os rapazes aí, né, todos produzidos, todos saradinhos. Os inimigos encontram, quando eles querem, eles encontram. Por quê? Porque eles sentem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nós nem sempre conseguimos enganar, não. Olha a história do Máscara de Ferro, né? Que o Divaldo recebe a criança, e o Máscara de Ferro perseguindo aquele espírito, até que ele acaba perdoando, exatamente pelo grande amor, né, que o Divaldo dedicou a ele. E eu não me recordo, o perdão, tem alguma coisa, Luiz, ou alguém lembra? O perdão, houve o perdão, né? E aí teve uma ligação dele com a mãe. E aí esse que perseguia acabou deixando, né, perdoando, deixando de persegui-lo. Então o homem de bem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. É só isso. Ser homem de bem é só isso. Aí nós entramos aí com o Reconhece o Verdadeiro Espírito. Eu coloquei o Chico, mas os outros cristãos, né? Os outros independentes da crença, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mal. Mas, enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e quase sempre consegue se tem firme à vontade. E aí, finalizando com a frase de Joana de Ângeles, que fala: filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem, face ao aparente triunfo do mal em desgoverno em torno de suas vidas. Passada a tempestade, a luz volta a fulgir,
A sombra é somente a ausência da claridade, não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. Joana de Ângeles. Eu tenho ainda 5 minutinhos, eu vou aproveitar para passar uma mensagem que tem tudo a ver com o que nós colocamos. Eu só gostaria, para fechar, de dizer, ele diz aqui, um momento que eu achei muito interessante também, que ele fala que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. Temos muitas energias em desequilíbrio, porque não sabemos fazer conta das dádivas recebidas. E aí é um momento que, na palestra, o Haroldo diz assim: vamos colocar coluna da direita, coluna da esquerda, as dádivas que nós recebemos durante a nossa existência, e vamos colocar na outra as coisas negativas. E como é difícil a gente relacionar as dádivas. É muito mais fácil a gente se deter nas coisas negativas. É impressionante, o que ele fala é verdadeiro. E ele diz que a serenidade cura a alma. Então, pessoal, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando de Jesus, que é o melhor presente que a gente pode receber, e que esse ano, né, a gente possa construir ideias, possa construir valores diferentes, e que nós sejamos verdadeiramente instrumentos úteis nesse mundo, porque estamos vivendo um momento muito oportuno, não só para nós, mas principalmente para essa grande transformação, essa grande transição que o mundo está passando. Que Jesus nos abençoe.